Pessoal do Hub e amigos e clientes da L4 Capital. Estamos dando início aí a mais um evento organizado pelo nosso time aqui, com o objetivo de aproximar investidores e mercado das empresas, né? É uma das missões da L4 Capital e do nosso time aqui do Hub do Valuation. Então, sejam muito bem-vindos aí a esse evento, que nós vamos sempre organizar para vocês, nossos clientes e amigos que nos acompanham há algum tempo já. Sempre vamos trazer aqui empresas, teses, analistas, com o objetivo deles exporem essas companhias para vocês. E o objetivo, óbvio, além de aproximar o mercado e os investidores, é trazer informação para que tome-se a melhor decisão. Então, hoje nós estamos aqui recebendo a Eternit. O setor de construção civil nós enxergamos com muitos bons olhos aí, e, consequentemente, o setor de material de construção, correlatos. Temos bastante potencial de crescimento ainda em empreendimentos, lançamentos e, lógico e óbvio, evidente, reformas, né? Então, quando a gente fala de construção civil, muita gente acaba apenas acompanhando ali lançamentos de empreendimentos novos e acabam esquecendo que existe a famosa depreciação do imóvel e nesse intervalo é onde se tem uma demanda adicional para o setor de material de construção bem relevante e importante. Então, aqui nós temos dois pilares interessantes de crescimento puxados pelo setor de construção civil, lançamentos de empreendimentos e, obviamente, reformas realizadas ali. O que a gente viu nos últimos 2 anos aí, por incrível que pareça, num cenário de juros muito altos e inflação pesada, foi um ritmo de lançamento ainda bem acelerado de empreendimentos, e isso continua, pelo menos, mantendo um patamar de consumo de materiais de construção. E, óbvio, a pandemia não antecipou muito de reforma, né? A gente viu em 2020 e 2021 uma aceleração de investimentos por parte das famílias em reforma do seu imóvel, da sua residência, por fatores de restrição de mobilidade, o novo normal, né, que o mercado trabalhava e gostava de dizer, das pessoas fazendo home office. Então, isso motivou uma antecipação, mas agora, passado aí praticamente 2 anos do auge da pandemia, nós enxergamos que esse setor de material deve ter um impulso adicional de novas reformas, né? Então, são 2 drivers interessantes e importantes, e por esses motivos, por enxergarmos aí um potencial enorme de construção civil, a gente quis trazer para vocês aqui do Hub uma tese de material de construção, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, ainda anteriormente à L4, e nessas conversas nós fomos desenvolvendo o nosso modelo, nosso acompanhamento da tese, e vimos que tem alguns triggers e fatores interessantes aí para investidores terem Eternit nos seus portfólios, né? Estamos falando aí de potencial dividendo, uma empresa que gera caixa, um ritmo de crescimento com alguns novos segmentos ali que a companhia tem atuado em frentes interessantes, a parte de energia elétrica, vamos chamar assim, né? É um tema que está bem em voga, então também tem uma boa oportunidade de crescimento aqui, e a gente quer trazer para que vocês ouçam a companhia e depois, óbvio, dentro do Q&A, a gente tira algumas dúvidas de vocês que já mandaram as perguntas para a gente aqui. Então, vou passar a palavra aqui para o Paulo Andrade, que é o CEO, e agradecer mais uma vez a Eternit por nos dar o espaço na agenda aqui para conversar com vocês do Hub e o pessoal da L4 também. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Bom dia para todos. É uma honra estar aqui com essa possibilidade de falar um pouquinho da Eternit, dividir um pouquinho as nossas estratégias, né, como é que a gente vê o mercado de construção civil, né, e pode falar um pouquinho realmente do nosso passado, responder as perguntas que vocês quiserem, né. O Hugo falou muito bem, né, a gente veio de um momento muito especial do mercado, né, que foi 2021, 2020, muito acima do normal, realmente, material de construção. As pessoas não tinham alternativas de gastar dinheiro, né, e então grande parte da renda das pessoas foi para poder fazer reformas dentro de casa, né? Acho que é o grande boom de reformas, né? Até as construções pararam um pouco e se direcionaram para reformas. E a gente teve 2 anos que foram fantásticos para a construção. O 22 já se normalizou,
e o 23 volta ao que era um ano normal, né? A gente vê um ano normal acontecendo, inclusive com alguns soluços, né? No começo do ano, né? Você vê o mercado em geral da construção civil com algumas restrições, né? Com algumas quedas de faturamento, e a gente sente uma recuperação que já acontece agora no segundo semestre, né? Como o Hugo bem falou, a gente é muito movido, né, pela renda, né, do trabalhador. Endividamento é um grande problema também, né? Quando a sociedade está endividada, deixa-se de fazer reforma, especialmente no nosso caso, que a gente fala de telhas, né, que é o nosso grande produto. A gente não tem um número oficial, mas aparentemente mais de 60%, 70% da nossa venda, né, isso sendo conservador, vai para reformas de telhados, né, o resto realmente são para novas construções. Então, esse ímpeto, né, de se reformar a casa, de fazer um ambiente bom para trabalhar, especialmente o home office, foi muito interessante em 21, 22, especialmente 21, né, para aumentar muito, além do normal, as vendas da companhia. Agora a gente está no mercado normal, né, voltou-se ao normal, a gente tem um jogo como sempre teve no passado, tá bom? Então, era isso, né, e eu queria passar a palavra para o Vitor Malman, né, que é o nosso CFO, que eu imagino vai fazer uma apresentação institucional da companhia, tá bom? Estou à disposição de vocês aqui. E a todos, agradeço a todos pelo interesse na nossa companhia. Nós vamos falar hoje um escopo diferente do que normalmente a gente fala, né? Eu, como diretor de relações com investidores, que a gente normalmente fala de resultados, hoje eu vou trazer talvez alguns fundamentos, de forma ao mercado ter uma percepção melhor de como está estruturado o nosso negócio, e eu entendo que um melhor conhecimento leva a melhor precificação. Eu avanço aqui, né? Isso, pode. Aqui, né? Embaixo. Quem somos? Né? A Eternit é uma empresa com 83 anos de história. Nosso produto, em muitas regiões, é o sinônimo, nosso nome é o sinônimo do produto. A audiência externa ouviu? Ouviu. Senão eu faço um sumário aqui de 2 palavras. Bem, em termos de capacidade de produção, eu já comentei as nossas unidades, então nós temos 5 unidades de fibrocimento. Eu estava falando sobre sistemas construtivos. A produção hoje é centralizada nessa primeira unidade de Colombo, que tem uma capacidade de 24 mil toneladas mês. Nós temos hoje, basicamente, 2 plantas grandes, que é Colombo, no Paraná, e Goiânia, em Goiás, ambas com 24 a 26 mil toneladas ano. E nós temos 3 unidades com 2 linhas de produção, Rio de Janeiro, Simões Filho e Hortolândia, cada uma com cerca de 13 mil toneladas ano. Em Calcaia, no Ceará, nós estamos concluindo, vai partir agora, está comissionando já, vai estar em novembro partindo, mais uma unidade com uma única linha. Apesar do projeto contemplar 2 linhas de produção, estamos partindo com uma, à medida que essa linha fique cheia, né, em função de demanda, a gente falecer uma unidade com 2 linhas, não mais unidades muito grandes, justamente em função da penalização que o frete impõe para distâncias mais longas. Então, somando essas 6 unidades, nós teremos algo como uma capacidade de 95 mil toneladas mês. E nos colocamos, então, como a empresa líder no segmento na produção de telhas de fibrocimento. Adicionalmente, quando vocês avaliam o nosso resultado, quando nós fazemos a segmentação do nosso negócio, quando a gente fala de fibrocimento, nós incluímos lá dentro essa unidade da Amazônia, que produz a fibra de polipropileno, que é utilizada na fabricação da telha, e cuja demanda cativa é 99% das nossas vendas atualmente. Aqui um diagrama simples de como é nosso processo produtivo. Aqui em verde nós temos nossas principais matérias-primas, né? Cimento calcário é a carga principal do nosso produto, e sobre isso nós adicionamos fibra de polipropileno e fibra de celulose. Essas fibras é que permitem eu fazer uma placa cimentícia ondulada. Se fosse uma placa sem nenhuma fibra, eu não conseguiria fazer as ondas. Basicamente, o que se faz é uma suspensão em água dessa mistura, e eu alimento essa máquina chamada Hatcheck, que é o cerne da produção. É uma máquina que você faz essa suspensão, deposita num tapete, numa esteira, e depois comprime isso nesse cilindro azul aí, e aí eu gero o que a gente chama de lastre.
É uma máquina muito parecida com a fabricação de papel. Você faz uma polpa, deposita, só que a nossa folha de papel ela tem 3 metros, pode chegar a 3,36 e uma largura pode chegar a 1,20 e é feita desse material. Após feito isso, aí nós vamos fazer a conformação dela, né, o informe, para ela ficar ondulada, colocamos para curar, para que o cimento avance e ganhe rigidez. Quando ele alcança, após cerca de 14 dias, ele está pronto para ser comercializado. Aí você faz, antes, aí depois do desinforme eu faço uma impermeabilização e ele vai para estoque. Então, esse é o nosso processo produtivo. Os principais matérias-primas: cimento calcário, fibra de polipropileno e celulose. A fibra de polipropileno vem de Manaus, onde nós compramos, na verdade, resina de polipropileno. Braskem, tudo. Da Braskem ou de importação. A unidade está localizada em Manaus justamente porque eu tenho isenção de alíquota de importação. Então, eu tenho um ótimo acordo com a Braskem, mas eu tenho sempre a alternativa de importar e, de vez em quando, nós praticamos a importação. Mas hoje é considerado a Braskem. 100% Braskem. Em termos de estrutura de custo, é importante a gente verificar. No nosso custo de produção, esse aqui a base é o ano cheio de 2022, 57% é matéria-prima. E da matéria-prima, nós temos o principal item, cimento. O segundo item, a resina de polipropileno, é que eu estou fazendo a produção integrada. Então, de matéria-prima é a resina. O calcário, apesar de ter um volume físico grande, ele tem um preço que coloca ele com esses 18%, e a celulose é os 5%, desculpa, celulose, calcário é 5% e celulose é 18%. É melhor olhar aqui que está maior, porque está bem pequeno. Teste de oculista. Em termos de como é que é feita a nossa lógica de preço de insumo, cimento e calcário claramente são produções locais, regionais, e a mercado local é não só precificado, como faturado em reais, né? Resina de polipropileno e celulose são commodities. Então, eu tenho referência de preços internacionais. No caso da resina, é o mercado americano Platts. Então, eu tenho o produto denominado em dólar, mas faturado em reais. Então, não tem risco cambial aqui no recebível. Mas o preço acompanha o preço internacional. Da mesma forma, a celulose é baseado no preço de celulose de fibra longa branqueada, também denominado em dólar, faturado em reais, mas a nossa margem sofre aí a influência da oscilação desses preços no mercado internacional e também, obviamente, da cotação do dólar. Deu para ver, metade dólar, metade real, mais ou menos. Eu diria que celulose 18 mais 40, 53, é isso? 63% denominado em dólar. Bem para o mal. Os preços internacionais, por exemplo, o preço de resina está muito favorável. Houve uma queda do preço internacional de resina. 63 é dólar. 63 é real. É real. 63 é 45 mais calcário, 50% é real, 50% meia. E aí você faz hedge, assim? Não é uma questão de... Não, a gente não faz hedge. Eu não fico exposto à variação cambial entre a data do faturamento e a data do pagamento, porque ele é faturado em reais, ele é denominado em dólar, tá? Mas nós não fazemos hedge para flutuações do preço de resina. A gente busca colocação na margem. Em termos de estratégia comercial, a partir de 2017, a área comercial implantou uma estratégia forte de pulverização. Então, se eu pegar os dados de 2022, nós vendemos diretamente para 3.500 municípios. O Brasil tem 5.500, mais ou menos, 60 e poucos %, nós atendemos diretamente. Tivemos 18 mil clientes ativos em 2022, 94% da nossa venda foi destinada ao varejo, ou seja, ao pequeno comerciante. A outra parcela de 6% eu vou usar distribuidores, revendedores, ou distribuidores ou
pelo fato de estar muito pulverizado, o nosso cliente ele tinha restrição de estoque, então nosso produto ocupa um espaço grande numa loja pequena e não consegue fazer muito estoque. A questão do crédito é outro problema para ele. Então, quando houve só para vocês terem a ideia, na segunda quinzena de março de 2020, as nossas vendas caíram a 40% do que vinha sendo praticado. Mas nós não tivemos digamos assim, nenhuma imposição de um grande cliente que mercado, olha, 4 meses de carência e pagamento em 4 vezes, que teria estressado nosso caixa bastante. Como eu tinha uma venda pulverizada, ele não tinha essa força de negociação, então nós não tivemos uma inadimplência muito baixa nesse período, não houve um crescimento. Isso dito pelos meus parceiros financeiros, né? Os bancos ficaram muito positivamente impressionados como a nossa inadimplência não subiu. Além disso, isso gera uma questão de proteção da nossa posição de mercado, porque nós estamos falando de que para ter... Eu não tenho um cliente que tenha 1% das minhas vendas. O maior cliente deve ter de 1 para baixo, 1% da nossa venda. Então, para deslocar a gente no mercado, tem que ser feito um esforço semelhante de pulverização. Caso contrário, a gente vai estar presente no mercado. E tudo baseado numa logística eficiente para que a gente chegue. Porque, em última análise, o que eu fiz ao chegar nesta pulverização foi ocupar o mercado de distribuidor e se apropriar de parte dessa margem, em contrapartida com um custo maior de logística. Nós vendemos na categoria FOB, então eu não tenho isso registrado no meu balanço, a despesa de frete. Entretanto, a contratação do frete é gerenciada pela equipe de logística. Então eu chego para o meu cliente, muitas vezes ele tem sua frota própria, ele retira das fábricas, mas a grande maioria eu indico um frete para ele e ele contrata e o faturamento é feito contra ele. Em termos de participação no resultado do grupo, em 2022, o negócio de fibrocimento representou 52%, com a margem bruta em torno de 25%. E nós vendemos em 2022 cerca de 665 mil toneladas. O resultado que nós apresentamos no primeiro semestre desse ano está praticamente no mesmo patamar, a diferença, acho que um crescimento de 1%. Então, 2023 vem tendo um volume semelhante a 22. Lembrando que em 2023 nós temos já a aquisição da Confibra, que aconteceu em agosto do ano passado, já o ano todo dentro do portfólio da empresa. Em termos de indicadores antecedentes de desempenho, o que nos preocupa? Parte disso já foi falado aqui pelo Paulo, o Hugo também citou, né? Nós temos aí como principal indicador da saúde do mercado de materiais de construção o indicador da Abramat, que mede a venda, faturamento de material de construção. Né? Nós não estamos falando da atividade de construção civil, especificamente, é material de construção. Obviamente, as expectativas macroeconômicas influenciam, seja Selic, PCA, isso tem impacto no nosso PIB. Esses são os dados do Focus lá de junho de 23, mas especificamente para o nosso produto, a nossa demanda, mais importante do que a taxa de juros é a disponibilidade de renda. Como disse o Paulo anteriormente, fatores que comprometem a disponibilidade de renda impactam muito a nossa demanda. Então, a gente acompanha endividamento das famílias, então, das famílias endividadas, tínhamos 71 milhões e meio da população adulta inadimplente nessa dívida. Uma coisa importante, mais importante do que o IPCA para nós, é o IPCA de alimentos e bebidas. Porque, obviamente, a primeira demanda das famílias é alimentação. Então, a gente falou lá em 2022 do IPCA, 4 e alguma coisa, mas a de alimentos foi de 11%. 11,5%. Então, isso impacta os números da Abramat, né? A de renda é bem relevante para a gente, especialmente porque a gente não tem esse número preciso, mas nós estamos falando de que algo acima de 50% da nossa venda está destinada à manutenção, ou seja, substituição de terreno, a instalação de novas residências.
Vitor, vou te interromper mais uma vez, não pelos fatores tecnológicos como anteriormente, já aproveito e peço desculpas aqui até pela falha tecnológica ali de uns 5 minutinhos, mas e fazer uma pergunta nesse tocante que você acabou de fazer, de falar de crédito. Né? Passado recente, a gente viu aquela linha Construcard da Caixa Econômica. Vocês têm visto algum movimento do governo ou vocês têm conversado com alguns entes para... A gente vai ver no final que a gente tem, por exemplo, o programa Desenrola, para a gente é bastante relevante. Não só porque você, ao reparcelar, você aumenta a disponibilidade de renda, como também você retorna com o consumidor para o mercado de crédito. E tem... Então, Desenrola vai ajudar, mas tem alguma linha de crédito que vocês estão vendo que o governo tem se movimentado? E, recentemente, o Bolsa Família parou de poder usar o Bolsa Família para obras, né? Isso tende a voltar? O que vocês estão vendo? Assim, na área de construção em si, a Minha Casa Minha Vida tiveram boas notícias. Né? Aumento do limite do valor máximo de financiamento, aumento do subsídio, tudo isso é favorável. Apesar de afetar muito novas unidades, e aí eu preciso ter condomínios horizontais. Se eu tiver vertical, é um telhado para 5 unidades. Né? Então, não nos favorece muito. Minha Casa Minha Vida nos impacta talvez até um pouco mais na telha de concreto, e eu vou explicar por quê. Em relação a linhas específicas de material de construção, a gente não tem tido essa sinalização por parte do governo. Vamos avançar nisso, mas especificamente o que está nos dando mais expectativas positivas, que a gente está chamando de catalisadores, que eu vou colocar no final, é um cenário macroeconômico mais favorável, uma queda da inflação, especialmente de alimentos, e renegociação de dívida para famílias de média, baixa renda. Bem, terminado o fibrocimento, eu gosto desse debate, não precisa aguardar só para o QNL. Qualquer dúvida no meio, por favor, interrompam. O pessoal está mandando algumas perguntas, eu já vai encaminhando. Vai ficar mais dinâmico, senão fica muito monótono. Bem, mineral crisotila. Nós pedimos para o Rebeca, nosso gerente de RI, pediu para a área de engenharia dar um fluxograma simplificado da mineração. Vieram 2 páginas. Então, assim, eu vou simplificar um pouco mais isso daqui. A nossa mineração é feita em cava aberta, a céu aberto, então você vai removendo o material e vai aprofundando. Hoje nossa cava está com mais de 300 metros de profundidade. E aqui eu trabalho, então, com 2 atividades de remoção. Primeiro, eu tenho que tirar o material inerte até chegar ao veio. A esta atividade nós damos o nome de recorrência. Chegando no veio, eu faço perfuração, desmonte, ou seja, explosão mesmo, e aí eu tiro o material. Desse material, parte, que são rochas sem o mineral crisotila, e parte com o mineral crisotila. Tá? Então, esse material que é sem mineral crisotila, que a gente chama de estéreo, eu tenho que transportar da mina, pilhas de rejeito, né? Pilhas de estéreo aqui. O que é produto com crisotila vai, então, para o beneficiamento. Começa por um britador que diminui as pedras volumosas para um tamanho que possa ser processado. Faz um pelotizador da Vale, é isso? Ele vai diminuir o tamanho dessas pedras de forma a entrar no beneficiamento. E o beneficiamento, eu não vou entrar nos vários circuitos aqui, mas basicamente o que ele faz? Quebra e remove o peneiramento à fibra. Quebra de novo, tamanho menor, libera mais um pouco. E finalmente quebra pela 3ª vez. Então, é um processo que não é químico e não gera efluentes líquidos. Ele é um processo essencialmente físico de quebra. Então, os nossos rejeitos são pilhas de rejeito, seja de estéreo inicial, quando eu fui chegar até a cava, seja do estéreo da saída da mina, da extração, seja do próprio processamento, porque no final, tudo aquilo que não é
crisotila vai virar também um resíduo estéril, que é uma brita convencional. E o estéreo não aproveita nada? Não. O que faz? Ele faz uma montanha? Você faz uma montanha. Não serve para nenhuma outra utilidade. Depois você coloca grama em cima. Você faz a revegetação. A revegetação. Aí, para estabilizar essa pilha de rejeito, você planta uma vegetação, grama, Mistura com terra? cobre com terra, coloca grama e aí você estabiliza essa pilha. É que logisticamente não daria para você usar para nada. Ali fica longe de tudo, né? No meio do nada, né? A mineradora Minasul fica a 600 quilômetros de Goiânia, na fronteira com o Tocantins. Então, o brita é alguma coisa que tem que estar próximo do consumo também. Qual é o tamanho dessa área que tem a gruta? Metros quadrados, não sei te falar, 1 hectare, mas é muito grande. É né? grande, É uma área reserva, grande. inclusive, verde. O Rebeca vai ver aí se ele consegue. Não, só para curiosidade. Isso aqui é uma foto, olha, aqui está um caminhão. Essa é a cava. A área é muito maior, nós temos uma área de preservação muito grande também. Então, o resumo desse fluxograma de processo é basicamente isso. Hoje nós temos uma capacidade de produção em Minasul de 17 mil toneladas mês, estamos falando algo como 200 mil toneladas ano, e nosso custo, a estrutura de custo, está apresentada aqui. Veja, eu comentei de caminhões, olha, aqui é a foto, aqui é a unidade, o galpão de beneficiamento, aqui atrás está a cava. Então nós estamos falando de caminhões retroescavadeiras que tiram o material da cava, então tem consumo de óleo diesel forte. Quando eu entro no beneficiamento, eu tenho secagem de material, então eu tenho GLP e, obviamente, 3 mil motores, então, energia elétrica. Então, esses 3 itens são bastante relevantes na nossa estrutura de custo. Então, nós temos 24% em combustível, aí englobando diesel e GLP, energia elétrica com 8%, e vejam, embalagens 10%. Porque, além de você paletizar, a gente envolve cada pallet num envelope e lacra ele, porque é uma condição de exportação que foi estabelecida pela Lei Goiás. 4 mil hectares. 4 mil hectares. A área total. Uma área bem grande. Com reflorestamento, com tudo. Com tudo, né? Com a área de preservação, etc. E tem uma pergunta já dentro dessa frente de crisotila. Falaram aqui sobre a discussão de STF, né? Mas o que a Eternit pretende fazer com o pós? Tem algum trabalho já pensado? Nessa frente de recuperação, vocês falaram de reflorestamento, né? Mas e o restante? Como está sendo pensado no pós? A gente tem no nosso balanço uma provisão justamente para desmobilização da mina, que passa por fazer essa estabilização das pilhas de rejeito, desmobilização da parte industrial, mas assim, o nível da água da cava, que a gente está já abaixo do lençol freático, ele vai subir naturalmente até se estabilizar, e você não fecha a cava, você estabiliza ela sob a ótica geológica. Né? Então, existe um projeto, né, Paulo? A gente pode falar um pouquinho de detalhe, acho que não é nenhum spoiler, nada, né? Não. Mas que ainda a coisa tem que ser realmente ainda consolidada, né? Mas existem vários projetos para um fechamento futuro da mina, né? Se isso vir a acontecer, né? Um deles seria para a gente ter um reflorestamento com mogno, né? Ou com madeiras nobres, né? E plantação também de café, que é possível na região de semi-cerrado, né? Sim. Você consegue fazer. Então, a ideia, porque o nosso grande problema, se a mina um dia vier a ser fechada, é o que fazer com a mão de obra, né? Porque praticamente a cidade hoje vive em função dessa mina, né? Então, a gente gostaria de ter uma atividade primária, né, de preferência, que envolve muita mão de obra e pudesse aproveitar toda aquela região. Então, existem projetos que são projetos agrícolas, né, de alguma maneira, né, de reflorestamento, utilização de madeira controlada, para a gente poder utilizar após o fechamento da mina. A gente espera que a mina continue operando por muitos anos, né? O nosso plano, que é uma mina hoje que não agride o meio ambiente, a gente tem zero de problemas de saúde, né? Qualquer desses pontos que se fala sobre amianto, né, que a gente fala de crisotila, são coisas de um passado muito remoto.
coisa que não acontece mais, né? Há décadas existe um controle muito grande já, né, Vitor? Isso, eu vou até voltar aqui. Não é nada. A desmobilização do ativo, normalmente você contrata empresas que ficam com o material e ainda pagam alguma coisa, né? Nós estamos falando de motores, eles desmobilizam tudo. Só para comentar isso que o Paulo citou aqui, na operação de mineração, nós estamos falando de reta escavadeira, caminhão, estamos falando, essas operações são feitas com aspersão de água, para justamente manter sólidos, evitar sólidos em suspensão. Tanto o caminhão quanto a reta escavadeira ou os outros equipamentos trabalham em cabines fechadas com pressão positiva. Então não entra nada dentro dos equipamentos. Por outro lado, no beneficiamento, aí você tem um galpão e esse galpão trabalha com pressão negativa. Então nada sai do galpão. E o chão é pintado de preto e a fibra é branca. Então você tem uma visibilidade muito grande se houver qualquer tipo de vazamento. Nós operamos normalmente a 20% do limite estabelecido de partículas de suspensão. E a nossa operação, então, a gente tem uma confiança muito grande de que nós operamos dentro de um padrão muito elevados de controle de processo. O Paulo mencionou também essa unidade de poções que operava antes da Eternit ter o controle da SAMA, ela foi paralisada em 1967. Né? Então, é uma data aí, nós temos, por acordos e obrigações, planos médicos para esses colaboradores, estamos falando aí de um universo de uns 200 colaboradores, e nós estamos falando de uma idade média que veio aos 80 anos, e até bem pouco tempo atrás nós tínhamos 3 centenários nesse grupo de pessoas. Nós falamos crisotila, porque amianto é um termo genérico, ele envolve vários tipos de produto, e o nosso é um silicato de magnésio. O que deu a grande confusão e a grande prejuízo era o silicato de ferro, muito utilizado na Europa e na América do Norte pela mina no Canadá. Esse produto é bem mais agressivo em função da forma cristalina e também, no passado, em função do uso que era dado. Né? O produto era usado como isolante térmico dentro das residências. As pessoas jateavam tinta com fibra para gerar um isolamento térmico, que é bem diferente do nosso uso. Vitor e Paulo, eu queria aproveitar esse tópico que a gente está falando ainda da mina, da crisotila. Você trouxe essa frente de estudos sobre fontes primárias de utilização. Dentro a gente sabe que é um ativo que gera muito caixa, né? Sem dúvida. Dentro dessa frente de CAPEX, poderia ser usado para uma verticalização, eventualmente, dado que celulose responde a um custo razoável, já foi pensado em algo nesse sentido, uma parceria estratégica? Olha, nós mantivemos nosso modelo de negócio, só para lembrar, né? Eu tinha a produção de fibra que era usada na produção de telha. Sim. Nós substituímos o crisotila pela fibra de polipropileno. Então, fizemos a verticalização. Em termos de celulose, é outro business. É bem grande. Aí eu trabalhei com celulose, né, na minha carreira no passado. Né? Primeiro, a gente não tem área. Né? A nossa área, por mais que seja grande, para a produção realmente de árvores, né, para eucalipto, né, ou qualquer outra árvore para celulose, é uma área muito pequena. E depois, um investimento em celulose é algo muito grande. Tanto é que você tem poucas empresas que fazem celulose. É uma empresa de base, né? É uma empresa estrutural, né? Então, assim, dentro do nosso modelo de negócio não casaria, né? A gente não tem faturamento. Então, a nossa verticalização com fibra é algo possível, né? Dentro do investimento de uma fábrica de fibra que é muito menor, né? Na verdade, é um reprocessamento da resina, né? Que a gente faz ali, faz né? a transformação da resina. A gente transforma como se fosse uma fiação da resina. Estamos no mercado de transformação como saco plástico. É alguma coisa muito mais simples de ser feita. Agora, quando você fala de celulose, para você verticalizar essa cadeia, é um investimento que seria muito maior. E nossa demanda não é tão pujante. Depois a gente vai falar um pouco do negócio de realinhamento estratégico da companhia, mas antes nós estávamos conversando sobre a questão de caixa d'água feita por polietileno e a demanda aí
em gerações anteriores, né, que eu era CEO da Quatro, e fui procurado pelo CEO da Eternit para falar sobre suprimento de polietileno. Era um número muito pequeno. Não, e celulose, a gente é um traço do mercado. Olha, em cimento, que é o nosso principal insumo, estimativas, 10% da produção de cimento vai para a fibra de cimento. É muito pequeno. Valeria também não vale. a verticalização. Na Índia, você tem grupos cimenteiros que avançam até a telha. Mas o driver é o inverso. Sai da base para ir para... Sai do grande para o pequeno. Bem, aqui a gente vai falar, então, mercado de atuação e destino. Então, a gente está vendo aqui nosso principal mercado, quase 90%, o destino é Índia. A principal aplicação do nosso produto continua sendo inteira em países onde isso é permitido, com um perfil típico semelhante ao brasileiro. Renda per capita baixa e alto índice pluviométrico, ou seja, é um produto com uma cobertura econômica para regiões, obviamente, onde tem chuva, né? Não é muito popular em Lima, né, que fica 30 anos sem chover. Então, e desse mercado, isso remete a gente para onde? Sudeste Asiático, né? Especialmente, no nosso caso, Índia, mas também Indonésia, Bangladesh. Esses outros aí englobam algumas aplicações específicas, do tipo pastilha de freio de caminhões de bombeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, produção de células de diafragma para eletrólise de cloro de soda na Alemanha. Então, a gente tem algumas exportações pontuais que têm uma participação muito menor. O grande mercado ainda é a produção de telhas em países com essa característica. Renda média baixa, alto índice pluviométrico. Nesse caso específico, vocês mandam mineral, não mandam fibra. Não, a gente manda a fibra. Toda exportação é só a fibra. Podíamos ter trazido. Na sala do conselho tem umas pedras que você consegue ver a fibra. Mas a Europa libera, comprar para freio, não libera para trilha, isso. Veja, não é que não seja liberado. Ele é controlado pelas aplicações. E aí já foi superado isso. Para freio está liberado. Tá. É que o mercado de fibrocimento na Europa é muito pequeno. Também pela mudança do perfil de renda. Né? Não é o nosso. Realmente é outro perfil de renda de compra de telha. Ninguém compra para freio? Não se usa. Hoje não. Não se usa. Mas veja, não é freio genérico, específico para caminhão de bombeiro. Alguém fez uma conta e falou: o risco de emissão é muito menor do que o risco do caminhão não parar. De bombeiro só. Se fosse para automotivo, aí seria um mercado bem grande, como era no passado. Participação no resultado do grupo, então, em 2022, aquele número que nós estávamos falando, 47% do lucro bruto veio da operação da mina. Como é uma atividade de mineração, a margem bruta é grande, eu não compro matéria-prima, né? Basicamente, eu tenho energia e mão de obra e aluguéis de equipamentos, né? Então, eu tive 48%, e nós, em 2022, fizemos aí a régua de 200 mil toneladas no ano. Tudo destinado à exportação. Bem, a questão jurídica onde nós estamos atualmente, só para relembrar, em 2017 saiu a sentença do Supremo proibindo o uso no Brasil, na verdade declarando que a lei do Rio era constitucional, que proibia o uso de amianto. Incidentalmente declara a lei federal nula, um artigo que tratava sobre crisotila, e em função disso, essa decisão foi publicada em 2019, nós paralisamos a operação da SAM. Posteriormente, em função da ausência da legislação federal, a legislação, os estados poderiam legislar, Goiás legislou sobre esse tema e poderia haver extração e beneficiamento, desde que destinado à exportação. Nessa legislação, colocou algumas imposições adicionais, do tipo, eu preciso lacrar o pallet, eu tenho que conferir lacre na chegada do porto, tudo isso gera aqueles 10% do CPV em embalagem. É lacrar o container, né? O pallet em si, a gente envolve o pallet no outro, você embala, estrecha e põe uma outra embalagem especial. Essa atividade, então, hoje é amparada pela Lei de Goiás de 2019, nós retomamos o processo ao longo de 2020. Hoje está em julgamento no STF uma ação de inconstitucionalidade da Lei de Goiás. Se for declarado inconstitucional, teremos que paralisar a produção novamente. Novamente não, é definitivo.
Estamos otimistas em relação a ter um processo que não seja abrupto. Tem uma pergunta. Quanto tempo deve vir essa sentença final? A gente não tem data, isso está dentro do plenário agora sendo analisado no Supremo, né? Está em vistas, previstas. Pode vir, por exemplo, até o final do ano, pode vir no começo do ano que vem, né? E aí o que a gente espera é o seguinte: a gente espera que seja positivo, né? Para a gente continuar operando a mina, que a lei seja constitucional. Se for negativo, a gente espera que haja uma modulação, né? Que haja um período para desativação da mina que seja compatível Com essa atividade. com a atividade, com os efeitos sociais que vai provocar na cidade e tudo mais, né? Mas a gente Não vai ser imagina... abruptamente. Não deve ser. E a gente imagina que primeiro trimestre do ano que vem, na primeira metade do ano que vem, a gente tem decisão já tomada. Bem, e o terceiro segmento nosso, telhas de concreto, que é um segmento muito pequeno, a gente vai ver, participa com 1%, mas ele é uma empresa que tem 47 anos de atuação, é um produto, eu diria, de ótima qualidade, mas que vem sofrendo por uma tendência arquitetônica, né? Ele é um produto que substitui com muita vantagem, seja estética, seja de durabilidade, o produto de cerâmica ou de barro. Está telhado aparente. Né? Entretanto, eu preciso ter um telhado aparente. Hoje existe uma tendência arquitetônica das casas serem no modelo platipanda, moderno. Então, o telhado não é aparente. Não sendo aparente, esse produto perde a sua colocação, porque você pode colocar um fibrocimento que ninguém vai ver. Então, em casas de média e alta renda, onde você tinha telhados aparentes, hoje está vendo a prevalência de telhados não aparentes. Aqui tem um exemplo das nossas diversas telhas, né? São vários modelos. Basicamente, você vê que 62% eu vendo direto para o consumidor final, mas é uma venda, né? Porque ele instalou a casa dele, então, 3% de construtoras. As construtoras compram esse produto e daí vem a questão do Minha Casa Minha Vida. Algumas construtoras entendem que, apesar do custo unitário da telha ser maior do que outras alternativas, o custo total fica menor, porque se existe uma patologia num telhado de uma obra entregue, você mobilizar a equipe para resolver esse problema é custoso. Então, eles preferem comprar essa telha que garante uma assertividade muito maior de que não haverá nenhum problema de vazamento. Nós estamos falando basicamente de vazamento. Então, é um mercado de 13% para construtoras. E pode, meio contrassenso, vai para programas Minha Casa Minha Vida. A estrutura de custo, a semelhança de fibra, a principal insumo é cimento e areia. Aí, posteriormente, nós temos outros custos variáveis e o custo fixo e desembolsável aqui, que tem uma parcela expressiva de 39%, está relacionado justamente ao aspecto escala, né? Nós temos tido vendas em volumes que fazem com que a parcela de custo fixo acabe chegando a 39%. Em termos de precificação de matéria-prima semelhante ao do fibrocimento, né? Tanto cimento como areia, é preço regional do local. Não? Ah, tá. Desculpa, pensei que fosse. Participação no resultado do grupo, 1%. É muito pequeno, é um faturamento de 22 milhões. Tem algum apelo para exportação? É pesado. Não, frete não funciona para esse produto também não. A gente tem observado algumas cerâmicas tradicionais exportando aço. É muito difícil. Né? Eu acho que a parte logística não fecha a conta. Né? Não fecha a conta. Não consegue. É muito barato. A telha é muito barata. A gente está falando do preço real, né? R$2. Pesa 13 quilos. 10 quilos. Não tem nenhuma dificuldade de se produzir em outros lugares. Esse é um ponto interessante. Isso a gente vai ver depois. A nossa telha de fibrocimento, aquela ondulada, aquilo é padrão. Pode-se tirar, posso substituir um de um concorrente, ela encaixa, e vice-versa. Já nessa telha de concreto, os modelos são proprietários. Então, eu só posso substituir num telhado instalado com a minha telha por outra telha igual. Né? Então, isso
Por um lado, você tem essa preservação do mercado, mas, por outro lado, também você tem um reduz, mais restritivo, na verdade. Bem mais restritivo. Além disso, essa telha hoje tem uma produção também em empresas pequenas, locais, e com padrões de concorrência bem diversos do nosso. Então, é um negócio difícil. A gente tem visto uma queda das vendas excessiva. Eu acho que eu entrei na empresa em 2018, um ano onde houve crescimento de venda desse tipo de produto. Faz sentido pensar em talvez descontinuar ou não? Está sempre em avaliação. Sempre em avaliação. É a pergunta para a resposta. É um negócio de break-even para a companhia hoje, graças a Deus. Não põe pressão. Não sangra a companhia, por isso que a gente não tem tanta pressa, né, em pensar nisso. Né, e tinha a gente começou o fotovoltaico com essa telha, eu vou explicar por quê. Gerou as ideias iniciais e discussões. Vou falar em fotovoltaico, vamos lá. Telhas solares. Temos 2 produtos de telhas solares. A telha tégula, que está ancorada na telha de concreto, e a telha de fibrocimento, que o produto chama de solar. Primeiro ponto, nosso desenvolvimento de tecnologia não foi como colar a célula na telha. Foi como é que eu consigo operar uma célula fotovoltaica fixada na telha, visto que a temperatura de operação da célula fica elevada. E uma célula fotovoltaica é feita de silício. É um produto semicondutor. Aumenta a temperatura, o semicondutor vira condutor e por isso gera mais energia. Só para lembrar, a bateria precisa ter uma diferença de potencial, tem 2 boles. Se eu unir lá embaixo, para de gerar. A mesma coisa com a fotovoltaica. Então, a nossa patente é como fazer a célula operar a temperaturas mais altas. Este é o conceito principal. Nós começamos com a telha de concreto por uma razão. A telha de concreto ela é extremamente rígida, não tem movimento, não flat. Já a fotovoltaica, a fibrocimento, ela tem uma dimensão maior e ela é razoavelmente flexível. Com novos desafios. Então, desafios dessa telha foi, primeiro, o conceitual. Segundo, a fixação e a utilização de uma resina que aguentasse justamente a insolação. Quem mexe com plástico sabe que o principal inimigo do plástico é ultravioleta. Você deixar uma só mangueira de PVC lá, ela vai quebrar, tira a pigmentação. Então, aqui nós temos o problema de delaminação, né? Poderia ocasionar para a insolação, ou do branqueamento. Atrapalharia a absorção da incidência solar. Posteriormente, nós migramos para esta. Essa daqui trouxe esse adicional. Ela é flat e a dilatação em função do aquecimento, a dilatação térmica dela é maior, porque ela é maior como peça. Então, outros desafios. A telha solar, a tégula solar, uma telha tem mais ou menos hoje 15 watts pico, que gera mais ou menos 2 kWh por mês. Aqui, casas populares não, é bem alto, médio alto padrão. O nosso custo impõe um preço que é a médio alto padrão. Aqui a vantagem é qual? Estética. Se você tem uma casa que você projetou para ter o telhado aparente, você não quer botar uma placa solar em cima dela. É feio. Né? Então a gente, em algum momento, eu acho que na próxima aparece alguns telhados, vocês vão ver que fica uma coisa super discreta. Aqui, o discurso aqui o jogo é outro. Aqui o jogo é custo, é preço de venda. A grande vantagem dele aqui é qual? Para telhados existentes, eu troco a telha, é plug-in. Eu tiro a telha convencional e ponho outra. Eu não preciso reforçar o telhado para aguentar uma estrutura de um painel solar que tem vidro e metal. O peso adicional que isso gera é desprezível. Né? Esse seria mais industrial. Eu diria residencial comercial. Residencial comercial. Eu vou passar aqui por esse ponto. Mercado de atuação.
nós não fazemos isso para fazer usina solar. Já deve ter perguntado Não, é constantemente, né? Porque vem alguma afirmação, pô, mas você perde, desta forma, você perde uma área de uso. Não, eu aproveito uma área que já existe. Se eu for fazer um painel solar, é óbvio que é muito melhor eu ter uma placa contígua, uma área contígua, né? Então, eu não perco por metro quadrado de célula, eu perco por metro quadrado de telhado, mas o telhado já está lá. Essa é a grande vantagem. Eu não vou precisar reforçar telhado ou me preocupar com a questão de suportação desse peso adicional que o painel proporciona. Então, o que nós estamos falando é um produto que fica meio na linha de ar-condicionado com split. Né? Ou seja, você compra, mas tem que chamar alguém para instalar. Né? E é isso que eu queria perguntar, dado que você está falando disso, chamar alguém para instalar. Aproveitando que vocês falaram sobre canal de venda ser pulverizado e lojas menores. Existe alguma discussão de criar franquias para atuação, criar franquias de instalações? A gente vai passar por isso. Tá. É o canal de venda. Basicamente, a gente tem uma discussão se vai ser com o integrador. Hoje o integrador compra as coisas e instala um painel solar. A gente tem a abordagem desse integrador ser o nosso canal de venda. Ou, por outro lado, mas esse integrador não faz telhado. O meu telhadista faz. O integrador, na verdade, é um ente, né, que existe que nem do ar-condicionado. Né? Ele faz um projeto e, geralmente, o que ele faz? Ele vai numa distribuidora ou numa loja e você faz a compra do pacote, né? Porque tem que ser um pacote completo, porque é para ter isenção fiscal, né? Tributária. Né? E aí você faz ali e você paga o serviço dele. Né? Então, a interação seria com os distribuidores, em princípio. Tá? Só que nós temos uma outra variável, né? A gente não está vendendo simplesmente uma placa solar, né? Estamos vendendo um telhado solar, né? E a gente tem um outro canal de venda que é o telhadista, né? É o cara que instala e tudo mais. Então, as lojas que vendem telhado, né, vendem telha, também poderia ser um local de venda para venda. Então, a gente abre uma nova seara de comercialização também. Eu fiz essa provocação, essa pergunta aqui, porque tem algumas empresas que a gente acompanha, capital fechado, mas nessa frente de energia elétrica e parte elétrica, eles têm feito um caminho oposto, saindo do distribuidor e criando o próprio canal de venda, através de franquia ou através de loja própria. Tem um grande, até cliente nosso aqui, da L4, ele fabrica LEDs aqui no Brasil. E ele está saindo de distribuidor e está criando um canal próprio de venda. E ele está tendo uma aceitação bem impressionante, está chamando a atenção e vende mais do que um distribuidor. Isso agrega valor também. Né? Sim, você bypassa um canal. É que a gente está começando, a gente não é realmente um player relevante dentro do canal. Então a gente gostaria de entrar pelos canais tradicionais agora. A gente vai ver onde nós estamos, os próximos passos. O que eu estou apresentando aqui, este é o nosso mercado. É o adicional de capacidade de geração distribuída, não é centralizada, né? Não é para fazer usina solar. Ano a ano, a gente viu um crescimento enorme. O segundo semestre, aqui, 2022, está falando de cerca de 8,5 gigawatts de capacidade instalada no ano. A capacidade já instalada no país até junho é de 22,6 gigawatts. E o segundo semestre ainda foi turbinado pela questão da perspectiva de mudança das regras tarifárias do autoprodutor e do uso do sistema de quem aprovasse e validasse o projeto até o fim do ano passado, exatamente. Então acelerou. Distribuir com a distribuidora. Não partilhar. Então, este é o mercado, então nós estamos falando de 8.500 megawatt-anos em capacidade adicionada. Isso é um bem de capital, né? Isso não é bem durável, não é bem de consumo. Uma dúvida em relação à telha e os painéis tradicionais. Qual a diferença de custo? Vamos lá. Quando o cara compra painel, instalação na rede elétrica. Sim, tem que ter autorização responsável técnica. Vocês fazem tudo. É a mesma coisa? Não, nós não fazemos a instalação. Nós temos alguns instaladores homologados, digamos assim. É a mesma coisa com a placa. Vai ser a mesma coisa, a mesma lógica de colocar na rede. Né? Mas precisa de um responsável técnico vai ter um que assegure que as ligações estão feitas corretamente. Que no caso da placa tem também. Também tem. Não muda nada. Aí vai ter o
o inversor e entra no relógio lá. Vocês estão falando do sistema on-grid, né? On-grid, é. Off-grid aí não teria... E agora entrou em vigor o marco legal desse setor, né? Eu queria saber como é que o marco legal afetou a instalação de painéis solares para vocês, se teve algum impacto. A gente não instala painel, nós só produzimos as telhas solares. Acho que tem uma questão conceitual aí, talvez assim, qual que é a diferença entre a telha solar e o painel solar? Entre o produto. Só para lembrar, o painel solar, você tem um telhado e você coloca um painel sobre o telhado. Ele vem... A nossa telha, eu troco a telha por uma telha que tem a célula. Ambos usam células fotovoltaicas importadas da China. Ambos. Eventualmente pode ser o painel todo importado. A diferença é que o painel ele resolve a questão da temperatura, especialmente porque ele tem um afastamento do telhado. Então isso faz que ele opere em temperatura mais baixa e ele faz um sanduíche com vidro, uma estrutura metálica. Isso pesa. O nosso, eu troco a minha telha já vem com fotovoltaico e vem com plugs. Você carrega, pluga embaixo, conectores que já estão lá disponíveis e liga a rede. A partir da ligação da rede, até depois que chega no inversor, é tudo igual. Tá? Eu acho que a pergunta dele, Vitor, é um concorrente normal, direto da placa solar. Né? É uma alternativa. Antes você só tinha placa solar, você não tinha outra alternativa para colocar na casa. Agora você tem uma telha solar. Tá? Tem vantagens e tem desvantagens. Né? Quais são as vantagens que ele falou? Né? Você precisa de menos estrutura no telhado, que é mais leve, é mais fácil de instalar, porque você coloca, já tem um fiozinho para ligar direto, né? Esteticamente fica muito mais bonito. Né? É um pouquinho mais caro? Hoje em dia ainda está sendo um pouco mais caro. A gente está tentando chegar no mesmo valor da placa solar. Qual que é a desvantagem? Né? Se você tem um telhado pequeno, ele ocupa mais espaço para gerar a mesma quantidade de energia, porque você não usa a telha inteira. Né? Então tem vantagem, mas aí é uma escolha muito pessoal de cada usuário. Ele produz quanto a menos? Veja, tem um proxy? Deixa aqui. Ó. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar essa telha. Pela área, por metro quadrado de telhado, eu estou usando aqui metade da área. Mas por metro quadrado de célula é a mesma coisa. Né? Talvez até a gente tenha a nossa dopagem ainda dá um desempenho interessante. A gente ainda não teve um caso de um projeto, especialmente residencial, que é onde a gente tem atuado mais, tirando aquela fazenda que também tinha um telhado monumental. Um galpão. Um galpão de acho que engordamento, de boi. Confinamento. Mas eu não tive um caso onde o cliente quisesse uma potência que o telhado não conseguisse aceitar. Eu vou passar aqui, vocês olhem só a foto. Esse é uma casa que usou a telha solar. Você vê, ele usou aqui, mas não usou aqui. A potência que ele queria foi satisfeita. Não precisou ter dado aqui, da mesma forma, outra casa onde eu tenho áreas que estão descobertas. Então, por mais que eu tenha uma potência menor por metro quadrado de telhado, não é um limitante até o momento. É claro que se eu botar... Essa aqui é a nossa unidade industrial em Calcaia, a fábrica nova, que nós instalamos um gerador com 300 kW, né, de potência. Aqui é uma unidade industrial. Isso aqui é um demo nosso, né, porque vai responder por 25% do nosso consumo. Pô, mas eu não tenho mais telhado, eu teria que botar... Se eu for botar no solo, aí é melhor botar painel. Mas aqui é uma demonstração nossa, uma aplicação direta e confere uma característica bem sustentável essa fábrica nova. Nós temos, primeiro, 25% de geração de energia solar, temos água de reuso, então são coisas que nós incorporamos nesse projeto. Mas, resumidamente, voltando ao teu ponto, eu vou ter um menor aproveitamento do telhado. Se você tiver uma demanda, uma potência enorme, talvez você não consiga. Mas a gente não teve esse caso ainda. Para casas residenciais, ainda não faltou telhado. Aqui, no caso, é uma fábrica. Né? É uma fábrica. A gente está dando um novo produto para o mercado. É uma escolha que tem vantagens e desvantagens. Tem linha de financiamento subsidiada para a telha? Tem. Os bancos financiam.
a questão que a gente precisa homologar o produto. Mas é a mesma linha da placa. Exatamente, a gente só tem que homologar dentro do banco, da Caixa. Mas isso já está sendo feito? Isso está sendo feito agora. Então tem um potencial bem relevante para ser. Onde é que nós estamos? Eu acho que os próximos passos é isso. Nós estamos nessa unidade de demonstração, que tem uma capacidade de 10, só para lembrar, era 8.500 no mercado, nós estamos acabando de 10. É uma unidade que eu estou desenvolvendo o processo produtivo. Tá certo? Eu troco uma pequena máquina. Não é oneroso. Por isso que a gente começou com a unidade de demonstração. A gente está consolidando o processo. E mais, estamos buscando, já nesse nível, essa contínua evolução de custo para poder ser competitivo. Nós acreditamos que a tégula solar ela é bem para nicho. A tégula já é nicho. Do nicho, tégula tem que ser pessoas que queiram ter autogeração. Então, é um nicho dentro do nicho. O nosso grande produto vai ser a Eternit Solar, que é a tela de ferrocimento. É que a gente acredita que a Eternit Solar ela tem realmente um público que quer payback, né? Vai fazer uma conta realmente. Então, a gente tem que estar o mais próximo possível da placa. A gente está chegando lá, está bem próximo disso. Redução de custo, e essa redução de custo muitas vezes acarreta mudança na etapa de processo. Então, a gente está consolidando o processo produtivo nessa unidade. Posteriormente, vamos continuar desenvolvendo, porque hoje a gente já tem produto que não está mais associado à telha, a gente está desenvolvendo alternativas de placas, não é nem placa, vamos chamar isso de quê? De painéis solares, que não é o modelo original, é o nosso modelo descolado da telha que eu fixo numa superfície qualquer. Numa parede, no muro, em cima de um carro, em qualquer lugar. Assim, né? Então, a gente está migrando, continua desenvolvendo. Parece uma carreta da Randon, vocês chegaram a ver. Eu já vi uma frigorífica que você... Do lado não é mais o aço, já é o painel solar. Nosso produto é isso. Vai ser como se fosse uma placa de plástico que você vai fixar. Não é de plástico mesmo, né? A resina embaixo em cima. Uma pergunta que todo mundo deve fazer. Quando? Prazo? Tem uma ideia? Então, você tem vários prazos ali, né? Primeiro, a tégula solar, a gente já tem certeza que o produto não tem nenhuma dúvida. A Eternit, a gente está finalizando, a gente está achando soluções de custo, chegando lá. Hoje, como o Victor falou, tem uma fábrica piloto, né? Que mal dá para a gente vender para construtoras, pessoas que estão batendo na porta. A gente precisaria primeiro montar uma nova fábrica, né, que vai demorar um ano e meio, né, para ter um volume de produção maior do que a gente tem hoje. Hoje, o que a gente consegue produzir nessa planta piloto de Atibaia, né, que é junto com a tégula, o pessoal batendo na porta já compraria tudo. Né? A gente já tem uma venda de tudo isso aí. Né? Se eu operar em 3 turnos, eu faço 10 megawatts ano. O mercado de 2022 foi 8.500 megawatts. Então, para abastecer o nosso projeto de Calcaia, praticamente a gente devotou a produção só para o projeto. E exportação também tem grande potencial. Aí tem outra lógica. Mas tem outra lógica aí. A lógica do negócio aqui... deixa eu só passar aqui, porque eu vou encadear isso. Então, a gente tem... validar o modelo de negócio. A gente está discutindo qual vai ser o canal, qual o segmento de mercado que eu atuo. E aí, veio o que o Paulo comentou, desenvolver um projeto básico para a unidade industrial. Tá? Agora, quando a gente desenvolver a unidade industrial, provavelmente nós teremos uma produção centralizada do módulo e a fixação das telhas distribuídas. Não vale a pena transportar telha. Sim. E aí o peso que vocês estavam falando. Exatamente. Eu tenho fábricas, nós vamos chegar à 6ª fábrica de fibrocimento. Cada unidade dessa vai ter uma montagem, uma montadora, um núcleo de montagem, porque aí o módulo é leve e caro, eu transporto com muita facilidade, inclusive para exportação. Mas aí a telha, se você quiser exportar, ela pode ser lá no Ceará e tudo mais. Aí é possível. Uma telha dessa, né? Com as placas, é uma telha que você vende por 800, 900 reais uma telha. Né? Agora você vende por 800, 900 reais uma telha. 3, pelo menos? Acho que... pode ser 3,20 por 1. Eu acho que vai ter um... Você vende por 800 ou a loja vende por 800? Não, a gente agora está vendendo a faixa de 800. Eu não revendo, não tem revenda aí. Não tem revenda, a gente está vendendo direto. Estou vendendo direto. Tá? Pode ser que aumente o preço com a revenda. Se eu puder comprar uma telha sua,
Bater na porta e Não, é só ligar que a gente entrega. Não precisa ir na fábrica. Se quiser colocar na sua garagem, na sua casa, a gente vende, né? Agora, uma telha normal, sem as placas, a gente vende, sei lá, por R$40. Né? Então, é uma diferença de valor. Você exportar uma telha é impraticável. Exportar uma telha fotovoltaica dá para diluir dentro do frete, tranquilamente. E uma telha fotovoltaica para quais mercados? Porque vocês têm aquela condição de exportar para a Índia, no caso... Não, a gente bota para ele fibra de sim, mas para essa telha, quais mercados você pensa? Mercados regionais? Onde você, por exemplo, se for para exportação, né? Onde se usa fibrocimento, né? Aí você está certo, em relação a usar a Índia, por exemplo. Não, por exemplo, pode ser Índia. É que Índia talvez valha a pena fazer lá, né? Porque é uma demanda tão grande. Mas se você quer fazer um piloto, vai para o Paraguai, né? Que usa fibrocimento, vai para a Colômbia, que é um grande usuário de fibrocimento, né? Então tem países sul-americanos que seriam os primeiros targets. Vocês fizeram esse mapeamento já? Ainda não. A gente quer primeiro definir o produto. A gente tem um mercado interno muito grande, né? A exportação vem numa segunda etapa. Só o agronegócio para usar. Não, você tem um potencial. Você sabe que tem uns aspectos que são muito interessantes técnicos, né? Por exemplo, a parte de granjas, né? De galinha e tudo mais. Você vai pegar e economizar direto. A estrutura é pequena. Então, você colocar placa solar em cima de uma granja é um problema. E também tem o aspecto da agressividade, né? Você sabe que uma granja, por exemplo, tanto de porcos, né, de suínos como de aves, gera amônia, né? E para toda a parte metálica, você tem uma agressividade muito grande. Quando você põe a célula em cima da telha, você não tem esse efeito. Então, tem algumas aplicações que, tecnicamente, a telha seria realmente uma solução muito melhor técnica do que uma placa. Então, a gente aposta que ali a gente acha um nicho muito importante. Que vai gerar uns milhões aí de aí dá, potencial. Aí dá. Porque ali, por mais que a gente seja 10%, 15% mais caro, o cara não tem alternativa. Ele quer colocar uma placa, tem que pôr no chão. Pôr no chão, o cachorro vai. Né? Área, né? Uma área rural é mais complicado. E ele não consegue colocar em cima do telhado dele. Então tem esses potenciais antigos, mais light. Exatamente. Bem, então, esses seriam os próximos passos da telha solar. Falar um pouco sobre o processo de reestruturação que ocorreu de 2017 a 2022. Quer dizer, continua ocorrendo, né? Isso não acaba, mas nesse período nós estamos focando esse registro. Alguns pontos importantes. Primeiro, a mudança tecnológica do uso da fibra para a produção de telha. Isso, como eu já comentei, ele começou no final de 2017, foi concluído com a última unidade em 2019, mas em 2018, praticamente 90% da produção já com fibra de polipropileno. Isso foi difícil quando a gente alinhou todas as unidades, todas as linhas de produção para a fibra de polipropileno. Tinha muito problema de nível de produção, qualidade de produto, mas foi um passo fundamental, né, para que a gente estivesse hoje aqui. E houve também uma redefinição da estratégia da companhia naquele momento. Nós estamos associando aí o início da recuperação judicial, que foi pedida até em função desse ambiente que se criou em 2017 com a decisão do Supremo. Então, a decisão foi focar no fibrocimento, que era o nosso principal ativo industrial, e sair de negócios onde a gente não tinha uma participação relevante. Então, a gente tinha desde importação e revenda de metais, caixa d'água, unidade de produção de capacidade pequeniníssima de caixa d'água, de polietileno, e até mesmo louças sanitárias, onde nós tínhamos uma unidade no Ceará que foi alienada no bojo da recuperação judicial. Né? Mas ela estava lá à venda até em função desse planejamento, que falou, olha, eu estou num negócio onde eu era o líder dos pequenos, um padrão de concorrência completamente diferente. E os líderes do mercado, Dexco, Roca, eram 10 vezes maiores que a gente. Outra lógica de comercialização, trabalhando outro momento com center em exposição, ou seja, não era a nossa praia realmente. Então a gente fez um investimento, era uma unidade mais moderna do Brasil, entretanto com a capacidade pequena, localizada num ponto difícil. Então nós saímos também desse negócio e focamos no fibrocimento. E, como consequência, óbvio, a adequação da estrutura administrativa da empresa em função dessa... Carregador? Vai cair. Já pegou. Bem, como é que nós evoluímos de 2017? Acho que eu tenho aqui.
Como é que nós evoluímos, então? Ao longo desse período, ao comparativo de 2022 e 2017, em termos de financiamento, a evolução física, na verdade, foi a manutenção. Lembrando que aqui nós tínhamos a Precon, em 2022 praticamente não tínhamos a Confibra ainda, e em 2023 já temos a Confibra. Houve a paralisação de uma linha de produção. Em termos de Crisotila, 2017 já sofria o impacto da perspectiva de paralisação e, portanto, já havia uma migração de clientes para outras alternativas, né? Já tinha havido uma queda na venda do mercado interno. O que é? Não, acho que é só O carregador. Mexer aqui, vai mexer na câmera. O que você quer? Agora foi. Tem que chamar a TI para ver como eu estou na foto. Não sei se alguém está vendo aí para ver se está. Acho que ficou bem. Estamos. Vamos ver se está bem no. Bastante. Aí. Agora foi. Tá no delay ali do tempo. Aí, ótimo. Foi. Bem. Aqui está tudo em casa. Tá bom, né? A gente vai. Ao vivo e a ao cores. vivo e a cor. Bem, isso aqui nós estamos usando os números estão em moeda constante, né, atualizado para 2022. Então, uma evolução da receita de 35%, o EBITDA recorrente 3,2 vezes, dívida bruta sobre o EBITDA 0,5, um return on equity de 21 e um market capital de valor de 660 milhões. Este valor aqui, obviamente, também está atualizado. Hoje está bem perto desses 660 milhões. Mantém praticamente. Apesar da. Quando eu estava aqui com a Crisotina, melhorou a produção, é isso? O que acontece é que aqui nós estamos sofrendo a queda da demanda no mercado interno. Grossos números grosseiros. 300 mil toneladas ano, 100 mil cativos, 100 mil para o mercado interno, 100 mil para exportação. Aqui você ainda tinha venda de mercado interno, que começou a cair, e agora nós alinhamos toda a produção para exportação. Estamos produzindo. Então, basicamente, aqui é uma transição de mercado. A gente perdeu o mercado interno e passou para a exportação. Aqui, aquelas 200 mil que iam para o mercado interno não existem mais. Em compensação, a gente conseguiu a exportação. Tem algum motivo de pressão contra a Crisotila na Índia? Ou não? Tem, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas não tenho informação de que isso prospere. Tá. A evolução da margem nos últimos 10 anos. Então, aqui é aquele número que nós falávamos, né, em 2013, que foi o dado que eu pego aqui. Nós estamos falando de 60% do lucro bruto, 59% do lucro bruto para a Crisotila, no nível lucro bruto. 41% fibrocimento. Em 22, 47%. Então, inverter a grande relevância que ainda tem para o nosso resultado, o Crisotila. Dado interessante, 2021, número fora da curva, né? Uma margem bruta de 44%, superior aos melhores momentos do passado. Mas se eu pegar 20 e 22, eu estou falando de 31% e 35%. Está muito parelho com um momento onde não havia restrição e eu tinha operação de mineração com uma participação muito mais relevante, o que traz a margem bruta para cima, como eu falei, eu não compro matéria-prima. Vai na frente solar de vocês também vai ser nesse patamar ou vocês enxergam um valor agregado maior, até um potencial de entrega? Hoje nós estamos discutindo custo para ser competitivo no preço na ponta. Então ainda estamos numa etapa anterior. Né? Quer dizer, eu estou brigando para conseguir fazer o mesmo preço. Tá? Uma curva decrescente interessante. Não, no tempo deve ser algo parecido com o que foi turbina eólica, que veio cair rapidamente e reduziu. Mas para setar a expectativa, né? Painéis solares não têm grandes margens. Não é assim,
Não é Tem petróleo. tecnologia que é uma margem maravilhosa. É uma margem muito compatível. Vai no volume. Seria um mercado novo. Isso Isso traz... eu coloquei no plano também a parte de manutenção dos painéis, que depois só que é tudo terceirizado. Vocês terceirizado. Terceirizado. vocês vão pôr Que seria como a... Vocês vão ter uma equipe para fazer isso. Hoje a gente faz um saque, porque hoje tá nessa venda pequena, exatamente. Mas é uma substituição. Tirou uma telha pela outra. Não, mas não vai ser. Não Não seria, vai não. entrar nesse business de. Eu posso dar a garantia do produto. Né? Eu troco. Mas os números, então, que nós estamos falando, estão na ordem aí de entre 31 e 35. Se eu passar para o EBITDA recorrente, essa coisa fica mais forte. Nós tínhamos aqui, vou pegar esses três, que já começa a cair, né, 2015, e aí a gente chega ao fundo do poço em 2018, depois recupera. Se eu pegar 18, 16, 20, 22, está bem em linha. Esse é o nosso target de expectativa, né, de ter essa margem entre 16 e 18. É uma margem excelente para material. Se eu considerar lá atrás, eu estou recuperando. Você pega os pares aí que a gente usa como comparativo, por mais que não sejam iguais, você tem uma margem até um pouco menor. Né, do que A maioria é menor. Bem, RJ, recuperação judicial, dívida concursal. Nós temos hoje uma dívida que totaliza algo como 37 milhões de reais, dos quais 31,5 é um financiamento do BASA, para a construção da unidade de Manaus. BASA é Banco da Amazônia, né? É uma dívida 7% ao ano, pré-fixada, 8 anos de repagamento. Nós vamos pagar no fluxo. Então, não tem 37 milhões só. 37? Desculpa. 37 milhões, é isso mesmo. A dívida concursal é de 37 milhões. E eu estou abrindo ela. 31,5 é uma dívida que nós não vamos acelerar o pagamento. super bem financiado. Aí eu tenho... É a dívida com o Banco da Amazônia, não é? Isso, exatamente. Para a instalação da planta. Da planta de Manaus, exatamente. Isso mesmo. Então, a dívida a captação se deu antes da RJ, a RJ nos deu algum prazo adicional de carência e a condição de contratação é excepcional, né? Não há razão para eu acelerar esse pagamento. Então, hoje eu diria que a dívida que nós temos é o básico. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho talvez 800 mil de entrantes da classe 3 e 700 mil de novos entrantes da classe 1, o que vai dar aí 1,5 milhão. Os outros 5 milhões são credores que não apareceram para receber. Você falou agora, explicando aí a garantia, a 8 anos. 8 anos, e a 7%. taxa 7%. Pré-fixado. Dado que existe hoje esse caminho do painel solar, e tem financiamentos importantes, interessantes, não faz sentido pensar numa troca por alguma linha dessa. Mas o financiamento é CDC. Não, mas você pegar, digo até para a planta que vocês vão eventualmente fazer, vocês podem de repente usar essa estrutura para capturar algum efeito e trocar e sair da RJ de vez. Entendeu? Não, mas veja, a RJ não é um problema financeiro. Estou tentando. A minha tese aqui agora é assim. Alguma instituição financeira ainda pode. Não, as instituições certamente não vão gerar nosso carimbo, toda vez que eu escrevo o nome da empresa, é Eternite S.A. e Recuperação Judicial. É um sobrenome meio desagradável, mas nós estamos trabalhando para tirar, mas não é uma questão financeira. Não, sim. Eu saio da RJ e continuo pagando o BASA normalmente. Então, dos 37 milhões, eu tenho 31,5 no BASA, com uma condição boa em qualquer situação. Então, nós não vamos acelerar esse pagamento. Dificilmente eu vou conseguir substituí-lo por uma dívida mais barata. Dificilmente. Né? A outra, 1,5 milhão, são de novos entrantes. Nós já zeramos a classe trabalhista algumas vezes. A classe 3, que são quilografados, também. Só que tem um resíduo aqui entre esses dois, temos cerca de R$5, que são credores que não apareceram. Então, assim, dos 37... Quando caduca? 5 anos? Nunca caduca. Vai caducar pela corrosão monetária. Ela vai ficar no meu balanço como uma conta a pagar. Pelo plano,
eu tenho 30 dias, quando um credor desse aparecer, eu tenho que pagar em 30 dias, às vezes acontece de alguém aparecer. Alguns fornecedores nossos não tinham ido receber a área de suprimentos, que falou, pô, você tem a receber lá 1 milhão, lá alguns. Né? Então, assim, isso vai ficar no balanço. Qual que é o perfil dessa turma? É fornecedor pequeno, do interior de Goiás? Aqui é microempresa, o ticket médio R$ 1.500. Por isso está no... Dos criadores quirografados, tirando os que entraram agora, é R$ 4.500. Então, não parece. Se digerir para cima ainda. Esse é um haircut natural, eu chamo, né? Bem, então, a questão não é financeira, a questão é por que nós estamos em RJ? Deve ter uma pergunta dessa. Sim. Eu brinco com meu filho, pergunta para mim em casa, pô, você já saiu da RJ? Eu falo, vou dar meu jantar, eu falo, ainda não, meu filho. Então, o que nós temos hoje é uma discussão da classe 1. A classe 1 trabalhista, o plano aprovado estabelecia que pagamentos até 250 mil seriam feitos cash. Acima disso, seria feita uma emissão de ações. Caso as ações fossem subscritas pelos acionistas, o recurso seria utilizado para pagar os credores, como aconteceu em 2019. Caso não houvesse subscrição ou fosse parcial, eu tinha o direito de pagar com ações e o credor tinha a obrigação de receber com ações. Alguns credores não concordaram com isso, ingressaram no Tribunal de São Paulo, TJ, conseguiram a sentença favorável. Nós estamos até hoje brigando no STJ, tentando reverter esta condição. E esses caras já foram pagos. Já foram pagos. Esses caras, inclusive, já foram pagos. Né? Frente burocrática. É que continua o processo deles lá. Por quê? E aí vem talvez o ponto. Não foram pagos em dinheiro. Aí, eles foram pagos em dinheiro. Porque quando a gente fez uma chamada de capital, a subscrição foi subscrito e eu paguei em dinheiro. Então, o plano de recuperação judicial é uma inovação de qualquer dívida concursal. Uma dívida cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação. Então, ações trabalhistas que venham a ser julgadas no futuro e que estão provisionadas no nosso balanço, tem o quê? 54 milhões, eu acho, serão pagas nesses termos. Por isso que nós estamos discutindo esse tema. Não pelos 700 mil, porque esse interesse em caixa para pagar. Mas eu vou, depois de sair da RJ, a RJ não vai sair da gente. Eu vou tirar esse sobrenome mas ainda vai desagradável, mas qualquer... Ela vai nos dar uma proteção. Esse é o ponto, né? Qualquer dívida concursal será paga nestes modelos. Então, é por isso que nós não saímos ainda, estamos discutindo esse... a previsão do balanço aí de 54 milhões. Mas, assim, não é uma questão financeira. Né? Outro dia eu vi alguém falando sobre... eles dizem que já pagaram tudo, mas ainda estão em RJ. Então, por isso, 31 milhões, 7% ao ano em 8 anos, difícil. Se trocar, né? E, ao mesmo tempo, as outras não existem. Bem, só para reforçar, né? Aqui é a posição de junho. Aqui tem uma coisa importante. Como a gente está em RJ, a gente está buscando financiamento junto à BNB para fazer a planta de Calcaia, um investimento de 172 milhões de reais, o último número atualizado, dos quais nós já desembolsamos quase 90%. Então, esse investimento está sendo concluído agora. Existem restrições ao fato de estarmos em RJ e o BNB em Socorro. Então, mas a notícia boa é que nós conseguimos voltar ao mercado de crédito. Nós temos 2 dívidas aqui. Então, aqui, nessa dívida bancária de 126 milhões, eu tenho 31 milhões do BASA. Nós contraímos uma dívida, uma linha Finame de 5 anos, então conseguimos contrair 5 anos com condições, eu garanto com duplicata uma escrow de 40%, só 60% é PIN. Também CCE de 5 anos. Então, nós captamos desses 172 milhões, nós captamos aí 33 mais 36 milhões através de operações já de longo prazo, que para a gente foi, apesar de ainda estar custosas, essas sim poderiam ser objeto de uma troca mais à frente, quando a gente sai do RJ, mas para a gente foi interessante, foi um marco, né? Nós voltamos ao mercado Paulo, de crédito. nesse movimento, como ficou claro aqui,
não dá para fazer. Emissão de. Não, dá para fazer uma debênture. Dá, mas o mercado de RJ, né? Aí o mercado a gente já tem que decidiu. entender isso daqui. A expectativa era de custo muito pesado. E pelo que a gente precisa também, né? O all-in aí vai ser complicado, né? Porque você tem que estruturar, né? Qualquer coisa estruturada. Nós tivemos com um Beia que avaliou com a gente a questão que esbarrou no custo. Eu estou captando hoje nessas condições. Dificilmente. A gente tem linha comercial que aceita, que a gente consegue pagar. Você vê, 172 milhões de reais vão ser pagos agora, já mês que vem, com caixa própria. Geração de caixa própria na empresa. E o adicional disso é um desconto de ACE, de exportação, a uma taxa de 8% ao ano. Me permite até fazer arbitragem. Eu posso descontar porque está no mercado interno. As exportações nossas, esse é um ponto que passou. Eu travo a cotação do câmbio no dia do embarque, que é onde eu registro a operação do faturamento. Exposto à variação cambial. Aí eu tiro a variação cambial. E aí eu tenho a opção, os parceiros, eles estão alinhados de que eu faço a trava de tudo que eu embarco e o que eu quiser eu desconto. Então, a negociação, eu posso vir a fazer duas operações, uma de trava e outra de ACE. O ACE em si já seria uma trava. Por que eu faço uma trava antes? Porque muitas vezes, nesse período, antigamente eu tinha a tendência monotônica de aumentar, né? Não causava grande transtorno. Só que hoje o câmbio está muito volátil. Então, o período entre o embarque e a obtenção dos papéis necessários para fazer o ACE me deixava descoberto 10 dias, 15 dias, e muitas vezes a gente levou na cabeça. Você perde a margem, né, nessa brincadeira. E, além disso, eu não quero descontar todos os ACEs. Então, quero que parte fique travada e parte eu administro caixa de forma a fazer frente aos investimentos. Mas, assim, o saldo de caixa, que a gente está vendo aqui, no final de junho, está vendo longe, isso visa fazer frente a um horizonte de gastos, então eu tenho caixa isso. Lembrando que eu estou descontando a 8%, 9% e aplicando aí a 13%, 14%. Bem, só o fechamento, o mercado de capitais em 30/6, free float de 98%, só que sai daqui, né, lá é a administração. Base acionária 25 mil acionistas, o market cap naquela ocasião de 635 milhões, e aqui o nosso perfil, né, 47% pessoa física. Né, 47%. Catalisadores para o segundo semestre. O que a gente acha que pode fazer nosso papel andar, ou nossos resultados andarem? Em termos de fibrocimento, né? Há uma perspectiva, ou um sentimento já se generalizando de melhoria da economia. Isso pode ser medido aí pela melhoria do índice de confiança do consumidor, que lá em agosto estava pelo 4º mês consecutivo melhorando esse indicador. Bem, estamos num ciclo de redução de taxa básica e um cenário de recuo de inflação. Né? Se eu pegar agora aquela inflação que estava quase 12% de alimentos, está 4%. Isso disponibiliza a renda. Incentivo do governo à Minha Casa Minha Vida, como nós comentamos, e o Desenrola Brasil também, que já foi comentado. Tudo isso impacta a disponibilidade de renda, que é o principal driver para esse Pisotila, a gente está vendo um ambiente de normalização do comércio internacional, então a questão de frete marítimo, nós estamos vendo uma maior disponibilidade e uma queda de preço do frete, do custo do frete. Isso faz com que, definindo que o nosso preço é feito no mercado de destino, eu vendo o custo é frete, quer dizer que se o frete cai, eu tenho um preço ex-works maior, ou seja, o preço na porta da minha fábrica, eu tenho um ganho nisso. Então, é algo que pode, além do câmbio, né? Claro que aqui é tudo dolarizado. Então, a evolução do câmbio, mas a gente não vê no curto prazo um movimento de apreciação. E o preço tem sido muito bom em dólar, né? O mercado está muito interessante em termos de precificação. Bem, e aqui uma reflexão. Em 2017, nós tínhamos um market cap capitalization de 13,41 milhões, o EBITDA recorrente de 45 milhões, o que dava um múltiplo de 9,1. Nós pegamos 2022, market cap de 660, um múltiplo de 3,4. Temos nesse período. Nossos produtos focaram no core business,
sistemas construtivos, que está associado à nossa tecnologia de fibrocimento e telha solar. E fizemos investimentos. Faltou só modernização de unidades de fibra que acabaram pela ampliação de Goiânia e Rio de Janeiro. Foi realizado, foi concluído, isso aumentou a capacidade de 10%, apesar do foco principal ter sido modernizar as plantas. A aquisição da Confibra acrescentou 20%, falando capacidade de 22%. Greenfield de Ceará vai trazer nesse primeiro momento mais uma linha com 10%. E a ampliação de Manaus para abastecer esse crescimento, então bate, né, mais 40%, então tem mais 40% de capacidade de fibra, que ainda não foi concluído, deve ser concluído no início do ano que vem. E a oportunidade, certamente a saída da RJ é algo que eu acho que pode destravar algum valor. E aí os senhores é que vão dizer qual vai ser o múltiplo. O mercado vai dizer qual vai ser o múltiplo que a gente vai operar após a aplicação, o reconhecimento, o reflexo desse investimento. Esses drivers de crescimento, eles compensam se a mina virar zero? Hoje nós teríamos eu acho que ficaria muito próximo do net, porque a gente participou com 47%, aqui eu estou aumentando 40%. Não deve netar, não deve netar. Mas isso aí é importante, já que você coloca esses crescimentos aí. Na verdade, esses 3 primeiros aqui têm que virar resultado. Eles já estão prontos sob a ótica de A investimento. passagem já está lá. Então é 24, cara. Sim, Se a gente conseguir quer dizer, vender 23 já está aqui. O problema é que o mercado recuou muito. Está patinando. A gente aumentou a capacidade. Essa Greenfield aqui é figura de retórica. Não partiu ainda, né? Liberdade poética. Ela vai concluir no final desse ano. Mas eu já tenho 30% de capacidade a mais do que eu tinha em 22. Só que você não está vendo isso no nosso resultado ainda. O mercado encolheu. Nós não perdemos market share, mas o mercado de fibrocimento caiu entre 12% e 15%. Vocês foram ganhando Oi? e aqui que o senhor atribui isso. Então, a gente tem vários fatores, né? Como o Vitor falou, né? Endividamento e tudo mais. Mas existia, por exemplo, dentro da pandemia, o pessoal ainda estava bem concentrado em fazer reforma de casa, né? E, de repente, agora o bolso é usado para várias outras coisas, né? Para viajar. Ano passado. Eu estou comparando com o ano passado. É igual. Se você pegar com anos anteriores, é que houve um crescimento de 15%, 20%, tá? Agora a gente voltou para 4, 5 anos atrás, tá? Esse que é o problema. Aqui tem um gráfico diagramático. Houve um pico, né? E a gente está se comparando com o pico. Esse é o problema, né? Olha, se a gente observar aqui, ó. Mas para 2019 está crescendo. Está crescendo. É que o crescimento da telha de fibrocimento é orgânico, né? Não é nada assim que cresce, né? Você estava comentando, ó. Isso aqui é da indústria de material de construção. Cresceu 8, devolveu 6,922. O cenário da gramática esse ano é ligeiramente negativo, o que faria exatamente, entendeu? É o que falta para devolver 100% do aumento. Então, foi antecipação de consumo, de investimento das famílias. Houve um movimento em 21 muito importante, né? Que foi o auxílio emergencial, que foi um montante expressivo de recursos, bastante pulverizado, né, na base que atingiu nosso cliente, diretamente nosso cliente. E ele teve essa renda e tinha restrições a outros gastos. Né? Não tinha como sair de casa, não tinha futebol, não tinha. Super natural. Virou. Ele... 400 mil no começo do ano, né? Mas aí nós já. É outro ponto. A manutenção foi feita. Mas você podia gastar o dinheiro em outras coisas, esse que é o ponto, sabe? Eu acho que antigamente você tinha o dinheiro e não teve tinha a normalização do orçamento. Sabe uma coisa consumo de serviço, foi centralização. O que é? Cavalo. O que tem? Eu mexo com cavalo. Nunca vendi tanto cavalo na minha vida. Porque não tinha. O povo tinha nada para fazer, ficava vendo cavalo no YouTube. Eu quero comprar. Acho que eu chegar a pedir. Beleza. Por quê? Olha que coisa louca. Cavalo? Cavalo. Hoje, eu fiz um leilão no início do ano, eu vendi o ticket médio do cavalo que eu vendi,
foi para metade. Comprou um cavalo na pandemia, estava os caras que mexiam cavalo. Já abasteceu de cavalo Eu aí. comprava, botava no caminhão, ia lá na fazenda, o cara estava em casa, nem ia na fazenda. Não sei, depois, quando liberou, chegou, tá lotado de cavalo, lá, todo mundo lotado de cavalo e eu Da Top Stock. Se lotou de estoque. Agora eu tenho duas perguntas. Sim. Mas eu tenho duas. Eu tenho uma mais leve e uma mais chata para fazer. A mais leve é se vocês estão fazendo algum tipo de atividade comercial, tomar alguma medida tática, tentar intensificar a distribuição dos produtos aqui dentro do Brasil, até mesmo para endereçar esse driver de crescimento. E a outra o outro pergunta que é mais chato, assim, chegar a sentença mandando fechar Goiás. Porque assim, quer queira, quer não, você vê que vocês têm um nível de gross profit muito alto. Isso. Na fibra, pô, é lindo, né? Manda lá para a Índia, melhor ainda. Né? Por exemplo, eu estava comentando aqui. São dois mercados desacoplados. Exatamente. Está mandando para lá dinheiro, um tubo de dinheiro vindo para cá. Até se aumentasse era melhor ainda. Né? Assim, essa linha de receita, essa linha de negócio. Criar algum tipo de contingência para, de repente, dar uma louca no ministro lá e falar, não, fecha esse trem aí. E estou de mau humor hoje, fecha ainda, prende eles aqui, vamos prender. Quer que eu responda? Vamos lá, 17 anos de cadeia aqui nesse. Né? As cadeiras aqui Deixa eu responder a parte aqui, né? A parte mais fácil que é a parte comercial. Vamos passar aqui em cima. Vocês ficam os dois. A gente está na câmera aqui, né? A parte comercial. A parte comercial, só para você entender a onda que aconteceu, né? A Eternit no passado era uma empresa muito focalizada na distribuição indireta, que a gente chama, né? Distribuir através de atacado, distribuidor. A gente fez uma mudança, como o Victor falou, muito grande. Dá para ver? Pode. Vai continuar. A gente fez uma mudança muito grande, pulverizando essa venda, né? Tanto é que ele mostrou que 94% hoje, né, dos nossos clientes são pequenos, né? É vendinha mesmo pequenininha. Então, a gente fez essa mudança. Chegamos em 21, o que aconteceu? Basicamente não tinha mais produto para vender, né? Porque o consumo foi até o pico, né? Aí nós deixamos o canal de distribuidor, né, e o canal de home center, a gente praticamente deixou de lado. Veio 22. Né? O que fizemos? Né? Como 21 faltava capacidade, enchemos de capacidade. Hoje temos, agora com a fábrica do Ceará, vamos chegar próximo de 100 mil toneladas, né, mensais de capacidade. Antes a gente, quando chegava em 50, 60 mil, a gente tropeçava, né, Victor? Não estava conseguindo... Começava a engasopar, né? Porque não só pela capacidade nominal, mas especialmente pela condição das fábricas, né, que não estava com muito investimento. A gente colocou investimento de renovação nas fábricas e colocou capacidade. Então, a gente sai de uma capacidade real, né, não digo que é nominal, de 60 mil que eu conseguia fazer para 100 mil. Né? Então, aí eu vou 22 com uma capacidade, 22 para 23, uma capacidade muito maior. Então, sobrou capacidade. Agora eu estou voltando para aqueles mercados que eu saí, né? Que é o mercado de distribuidor, o mercado de atacado. Então, a gente está tentando agora chegar próximo das 100 mil toneladas que é a minha capacidade. Então, existe um potencial muito grande de 24, eu, através de novos canais, chegar nessa capacidade, né? E o que você fez de alteração interna em termos de estrutura para conseguir? Mudou muita coisa. Primeiro, para pulverizar, você precisa de força de vendas. Então, a gente tem mais de 300 representantes comerciais, né, que atuam no Brasil inteiro. Antigamente, era um número muito menor e eu fazia venda via atacado e distribuidor. Então, a estrutura foi mudada, em nome de vendas, né? Isso foi muito bom, porque eu peguei essa margem para mim e tem aquele ponto que alguém perguntou aqui, quando eu tenho aumentos de preço, né, porque grande parte da minha massa de matéria-prima é dolarizada, eu consigo ter uma reposição muito mais rápida, né? Eu faço a reposição no mercado pulverizado de uma maneira muito mais flexível, né? Então, é mais ou menos essa nossa estratégia. Agora, é pegar mercados que a gente, entre aspas, abandonou e retomar esses mercados com a capacidade que eu tenho. Né? Antes eu escolhi onde é que eu vou vender, porque eu vou vender no canal mais rentável. Agora eu tenho muito mais capacidade, eu volto para aqueles mercados que são menos rentáveis, tá? Tanto é que se você olhar minha margem bruta, ela deve cair um pouquinho, né? A margem em reais vai aumentar, logicamente, o volume vai aumentar, mas em percentual deve cair um pouquinho, porque eu vou para mercados menos rentáveis agora, né? Os distribuidores têm mais leverage. Sempre atuando com a segunda marca. A gente tem 2 segundas marcas que a gente usa. Uma é a Confibra, que nós compramos no interior de São Paulo, a gente usa na região
Sudeste, na região Sul, e a gente usa a marca Precon, que é uma marca que a gente usa especialmente para a região Norte, a região Centro-Oeste. É uma marca Precon. É Pedro Leopoldo. É Pedro Leopoldo. Na verdade, nós tínhamos a unidade Precon Goiás. Era uma empresa original, não era uma empresa. Houve uma cisão e a unidade ficava em Anápolis e nós paralisamos ela e desmobilizamos. A gente tem um concorrente que chama Precon, que fica em Minas Gerais. Ali, a gente não atua com essa marca. Né? A gente tem um acordo de cavalheiros para não atuar. Agora, Goiás, Mato Grosso, a gente usa a marca Precon, que é uma marca nossa. Né? Meu fazenda é no mesmo lugar que a fábrica da Precon. Ali, São Leopoldo. Pedro Leopoldo. Ah, fica ali do lado mesmo? E é tudo matuto igual eu. Que bom. E agora a segunda pergunta, né, que é a espinhosa. O que faremos quando se vier uma bomba? Então, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, a gente não espera, a gente acredita que a gente vai continuar operando, né, que a lei de Goiás é constitucional, porque se a lei do Rio, né, que era uma lei estadual, mudou né, o conceito federal, por que não Goiás ser respeitado? Então a gente acha que não vai perder. Agora, se a gente perder no Supremo, a gente primeiro tem certeza de que não vai ser uma coisa abrupta, né? Porque eles vão entender que tem uma cidade, né, que vai praticamente parar, né? Porque a gente gera grande parte dos empregos da cidade. A gente teria... Então, nós estamos falando de diretos 440. Então, mas se você fizer uma conta de indiretos... E mais o movimento econômico que isso gera. Você praticamente afeta mais da metade da cidade. Cidade de 30 mil habitantes. Né, de maneira direta, né, com a nossa fábrica, né? Então, a gente acha, né, a gente tem certeza que vai ter um período, que pode ser 3 anos, 5 anos, né, depende muito da modulação que eles vão fazer. Agora, a gente tem já planos, né, de redução de SG&A, caso aconteça o pior, né? A gente tem plano A, plano B, plano C, plano D, né, para estruturar a companhia dentro de uma realidade. A gente já fez contas da desativação da mina, né, o que a gente teria que colocar de caixa no primeiro momento. É muito menor do que a gente imaginava, né, porque a gente tem ativos que podem ser vendidos que praticamente pagam essa desativação, então não tem nenhum problema. Então a gente está tranquilo, né? Que se houver o pior, a gente consegue fazer, permite continuar, né? E com o corte só na parte de telhas, de coberturas, né? Exatamente. E aí, um ponto importante, a gente está concluindo um novo ciclo de planejamento. Qual é exatamente esse? Como substituir essa receita, em que segmento do mercado? A gente está buscando outras alternativas de produto, né? A gente acha também que ter um monoproduto talvez não seja a solução mais inteligente para a companhia, né? Então pode ser que a gente tenha, né, saltos aí na direção de novos produtos também. Tá? O Francisco mandou aqui no WhatsApp, o Francisco Carvalho, vocês dois, para o Paulo e para o Vitor. A Eternit pensa em entrar no mercado gesseiro, com aquisição de minas de gepsitas e produção de novos materiais construtivos em substituição ao amianto. A gente adoraria. O problema é que a gente fez uma prospecção inicial e não existem tantas possibilidades, né, de players disponíveis. Mas dentro do nosso conceito, né, das construções a seco, como o Vitor falou, o gesso é um dos elementos mais importantes. A gente teria 2 pontos ali para trabalhar, né? A parte de estruturas metálicas, né, que seria um ponto, tanto telhas como a parte de estrutura, como a parte de gesso. E a gente viu que gesso é muito complicado, né? Que o último player disponível no mercado já foi comprado um tempo atrás. Então, a gente gostaria realmente de olhar com mais... Se tiver algum target. Se tiver alguém... Do espaço. Mas estaria dentro do core da companhia, né? Do espectro realmente. Seria interessante para ampliar a linha de produtos de sistemas construtivos. Dentro dessa frente ainda de crescimento, quais outros segmentos estão olhando mais de perto? A gente discutiu aqui alguns, mas acabou de surgir uma de gesseiro. Obrigado aí a pergunta do Francisco. Paulo. A gente olhou um monte de... A gente pegou via consultoria, inclusive, né, para ser um pouquinho mais consistente. A gente fez uma análise de vários segmentos, tá? Que vai de piso, azulejo, vai de impermeabilizante, argamassa, tubos e conexões. Tudo que vende numa loja onde vende telha de... Qual que foi o ponto? Precisa olhar. A gente teria que, em princípio, ou abrir um greenfield, ou comprar, né, ou inorganicamente aumentar o faturamento da companhia com algum player relevante, né, e ao mesmo tempo tiver sinergia com o nosso canal de distribuição e venda. Então, isso foi olhado, a gente tem targets, a gente tem possibilidades, a gente está estudando, mas o plano estratégico
se o acionista quiser fazer isso, lógico, né? Seria fazer essa expansão via inorgânica mesmo. Então, isso já responde também um caminho aí do que vocês estão olhando para M&A, né? Eventualmente, nessa frente que entrega alguma sinergia também, né? Isso. Outra pergunta que surgiu, e aí eu acho que já responderam boa parte, nessa dinâmica de CAPEX, vocês já sinalizaram ali, mas existe algum estudo de logística? Aí é uma pergunta mais restrita aqui de um cliente sobre o marco de ferrovias. Como é um marco aprovado recentemente, saiu muita demanda de projetos que vão se conectar nas principais linhas. Eternit tem algo semelhante porque vocês transportam? A gente não está olhando nada diretamente nisso, né? O transporte de ferrovia, ele está ligado a hubs, né? Deslocar grandes volumes. A nossa estratégia hoje tem sido aumentar a cobertura de produção. Aí eu tenho fragmentação, você imagina. Então, sim. Então é muito mais volumes concentrados que eu tenho que mover. Não quer dizer que a gente não tenha nada na parte logística, né? A gente está olhando a oportunidade de cabotagem, especialmente agora a gente tem uma fábrica no Ceará, né, que está próximo do porto de Pecém, e tem outras fábricas que não estão tão distantes de portos, né, que a gente conseguiria ir também, né, para Porto de Santos, Vitória, né, Curitiba, ali, Paranaguá e tudo mais. Então, a gente está intensificando as oportunidades de cabotagem, porque vale a pena, aí tem uma economia muito interessante para longas distâncias, e a gente está olhando como é que a gente pode trabalhar com o nosso frete de maneira diferente. Né? Aproveitar oportunidades fiscais tributárias, né, que sejam possíveis, de repente um negócio de transportadora, alguma coisa que a gente possa olhar de uma maneira diferente também. Legal, então, obrigado. Foi o André que fez essa pergunta, mandou aqui para a gente também. A última que eu tenho, pelo menos aqui, se alguém mais quiser fazer alguma outra pergunta, é essa questão de estrutura de capital ali. Eu queria só abordar um pouco mais esse tópico. Usando a frente do painel solar, o que vocês, dentro desse business plan, já colocaram isso na esteira também? Mas é estrutura de capital para a própria Eternit, não para fazer funding para os clientes adquirirem. Hoje a gente tem uma relação equity debt mais ou menos 60%. Nós estamos confortável. No momento que estamos RJ, eu falei, né, que para a gente foi um marco voltar ao mercado de crédito, mas então, assim, nós temos espaço no balanço para a contratação de dívida. Eu acho que a gente vai avaliar isso, especialmente para projetos de crescimento. Para M&A, eu acho que talvez a gente pense nessa troca de ações, algum outro caminho nessa construção. A gente acho que tem essa frente do BNB, né, que a gente está olhando também, né, relevante. E se a gente não tivesse em recuperação judicial, a gente teria financiado a fábrica do Ceará via banco de fomento, né? Sim. A gente não conseguiu, fez com capital próprio, mas ainda existe a possibilidade. Conseguimos um fato muito importante, que foi a aprovação da nossa carta consulta antes de sair da RJ, e agora estamos buscando junto ao banco que avalie o projeto. Diante da possibilidade da saída da RJ, queremos ganhar tempo. Isso ajuda, sem dúvida, aquela questão que você fez de reprecificação de múltiplo. Né? Você acaba gerando benefícios adicionais ali de caixa, de rentabilidade, de alavancagem. Né? Então, tem eu acho que hoje a gente teria talvez uma crítica, porque eu sou muito pouco alavancado. Não, sem dúvida. Está fora da estrutura ótima. Eu não estou no ponto ótimo de estrutura de capital. Alguma outra rodada de pergunta que vocês queiram fazer aqui, quem está presencial? Eu tenho. Mais uma para a gente, porque o pessoal está com a agenda apertada. Qual é a prioridade de curto prazo da empresa? Mas estratégicas, qual que é o ponto, assim, qual é o ponto mais importante para vocês? De curto prazo, você fala? Acho que de curto prazo é primeiro a gente retomar a venda, que é o fundamental, porque a gente vem de um período realmente que a gente se preparou, né, em termos de capacidade para vender muito mais, e nós não estamos vendendo muito mais, né? Vocês analisaram muito bem, realmente a gente volta a uma normalidade, mas, eu vendi isso, né, no ano passado, e eu me preparei para isso. Então, a gente está com uma estratégia de expansão de volume, realmente, para vender mais, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto seria colocar foco no fotovoltaico, a gente tem que começar logo a desembaraçar esse negócio para ver próximos passos, né, para a gente onde vai e tudo mais. E também tirar da frente sempre essas sombras, né, que é a parte da mina, né, tirar isso da frente, tentar agilizar a saída da RJ, né. Porque isso
fundamental. Curto prazo. É curto prazo, porque para a gente é só ônus hoje essa joia, né? A gente não está sem a proteção do mesmo jeito que a gente gostaria, né? Por enquanto, né? Entre aspas, né? Hoje estão descobertos ainda, né? A decisão que hoje está estabelecida, prazo de 12 meses para qualquer pagamento. Tá, é o que a gente está tentando se proteger, né? Para a classe 1. E ao mesmo tempo eu não tenho nem crédito em banco, né? O funding é super complicado, nem crédito em fornecedor, né? Tem que pagar com prazos muito pequenos. Nós temos de capital de giro 380 milhões de reais. Que dá para destravar isso rapidamente. Fornecedor eu tenho 15. Tem que sair da CLJ, né? Eu acho que o nosso foco realmente é trabalhar de maneira responsável para sair desse processo. É uma missão importante aí que o Paulo e o Vitor têm pela frente. A decisão do Supremo para tomar a decisão? Sim, a gente tem o dever ficário de utilizar esse ativo que é estável, né? Mas nós estamos nos preparando para esse momento. Se ele vier a acontecer, nós temos que ter um... Não, dependendo da decisão dele, você acelera ou Sim. casa, né? Exatamente. Mas a RJ fecha tudo e não dá para sair aí, né? Tem que segurar. Exatamente. A gente tem também... Não. Sair da decisão, nós vamos cumprir. Vamos cumprir, não tem como, né? Não, eu sei que não cumprir, mas estou falando de sair da RJ. O impacto Não, porque o pedido da RJ está travado lá em 2018. Tudo que vem agora é esta concussão. Você diz assim, vamos supor que haja... Uma decisão ruim do Supremo contra você. E aí não tem esse recurso. Eu não tenho recurso. Qualquer dificuldade de caixa, de dívidas contraídas após o pedido da RJ, isso não está coberto pela RJ. Aí eu vou ter que adequar a minha estrutura para... Aí o plano B é adequação de estrutura. Nós temos tranquilidade de desmobilização da mina, se isso acontecer, com recursos que nós temos hoje, com liquidez. Como é que eu substituo essa linha de receita por outro? Que nos dê manutenção do tamanho da empresa. A decisão vai ser final do Supremo agora? Vale, sei lá, ou ele pode ir daqui a 6 meses e falar, não, isso é uma pergunta difícil aqui no Brasil, né? Mas você tem embargos, né? Você tem alguns processos que você pode fazer para prorrogar a decisão, mas em princípio é a última instância, né? Em princípio, é que a gente não sabe. No Brasil a gente tem dúvidas, né? É uma ação de inconstitucionalidade. Então, é o Supremo. É o Supremo. Não tem outra instância. Não dá para ir para a Suprema Corte Americana ou Tribunal de Haia Internacional. Não tem jeito. É ali que morre realmente a esperança. Nem o internacional dá mais para recorrer. Né? Agora que... Vamos sair. Bom, obrigado, Paulo, obrigado, Vitor, pela agenda, pelo tempo aqui para apresentar a tese de Eternity para quem nos acompanha no Hub do Valuation e na L4 Capital também. Reforço o convite a todos que nos acompanharam aqui hoje, que sempre que for possível nós vamos construir uma agenda nesse formato, claro, evitando esses problemas de tecnologia, mais uma vez pedindo desculpas aí para vocês, mas o objetivo foi atingido. Acho que era passar, eventualmente explicar os caminhos de crescimento da Eternity, falar um pouco dessa frente de margem, como vocês estão trabalhando nos custos, nessa dinâmica, explicar capital de giro, capex ali. Eu acho que a geração de caixa, o pessoal fica muito assustado, né, com de RJ, se está saudável ou não. E também nesses tópicos aí de estrutura de capital, eu acho que é importante para quem nos ouviu aqui tomar a decisão se é uma boa tese, uma boa oportunidade de investimento. Aparentemente tem um caminho muito interessante aí de telhas solares, fotovoltaicas, né, que tem um crescimento, particularmente eu vejo aí exponencial pela frente. E aí traz uma possibilidade de uma reprecificação de múltiplo, que é o que a gente está aqui tentando discutir e ver, né? Se acelerar o crescimento de maneira razoável, aí, como tudo indica, talvez 9 vezes seja até pouco. Né? Se a gente vê empresas solares, de geradoras, vão 15, 16, 17 vezes lá fora. É muito maior. Muito mais alto. Muito mais grosso. Exato, pelo crescimento, pela margem, pela tecnologia, recorrência. Então, são dados importantes que a gente quis trazer aqui para os investidores, pela base de vocês, pessoa física, pelo nosso perfil também de base de investidores ali. E espero que vocês tenham gostado, por mais
problemas menores aí de tecnologia. Eu acho que os temas foram abordados aqui. Agradecer a todo mundo que veio presencial e também está indo online. Até uma próxima, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.